A paz do Senhor Jesus, boa noite, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio de número 4 do nosso projeto Resgatados para a Vida. Então, é um projeto que a gente tem feito aqui para a gente estar compartilhando, né? Compartilhando de tudo que Deus ele tem feito, compartilhando dos milagres que Deus tem feito, das libertações que Deus tem feito, né? Na vida daquelas pessoas que a gente conhece, né? Daquelas pessoas que a gente tem mais proximidade, que a gente sabe que tem um testemunho. E a gente está aqui no episódio de número 4, justamente estreando aqui a primeira varoa, né? A primeira serva do Senhor, que vai estar compartilhando, né, o testemunho dela com a gente aqui, que é a nossa irmã Jovelina. Então, irmã Jovelina, seja mais que bem-vinda aqui. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigado por se predispor, né, a falar um pouco do seu testemunho, a falar um pouco da sua trajetória. O que a gente tem trabalhado aqui nesse bate-papo é assim, é uma conversa espontânea. É algo que Deus ele coloca no seu coração, que você possa compartilhar, que você possa estar bem para estar conversando aqui com a gente, tá bom? E conta pra gente um pouco de você, da irmã Jovelina hoje. Você é casada, você tem filhos, qual a igreja que você congrega? Se apresenta aqui pra gente entender um pouco mais da sua história. Bom, primeiramente agradeço por o senhor ter me convidado. Eu me chamo Jovelina, congrego aqui na Lírio, acho que uns 5 anos já. Sou casada, tenho um filho de 13 anos e conheço a igreja desde os 7 anos, que foi quando meu pai começou. Na verdade, meu pai sempre foi evangélico, né? Mas assim, a gente começou a ir para a igreja com 7 anos e assim, eu sempre conhecia a palavra desde pequena, né? A gente era bem ativo, graças a Deus. Só que, você sabe, né? Que bênção. Então, desde de criança, na infância ainda, seu pai conheceu o Evangelho. Isso. E através da vida dele, todos vocês conheceram também a palavra de Deus. E era a igreja evangélica mesmo? Era Assembleia. Era uma vertente, Assembleia, isso que eu ia perguntar, vertente pentecostal. Assembleia do Madureira. Então ali você já ia para o estudo bíblico, conseguiu ter um embasamento, né, da palavra de Deus. E conta pra gente como que se foi isso. Por exemplo, seu pai se manteve firme na igreja durante toda a sua infância. Vocês tiveram a oportunidade de passar a infância e a adolescência na igreja. Na adolescência a gente já sabe, né, que a adolescência é um processo terrível, difícil, né? A gente dá palestra aqui, a gente ensina, fala com os nossos adolescentes e jovens sobre diversos assuntos, porque a gente sabe que nesse período eles precisam de apoio, né? Demais. E conta pra gente, você está servindo ao Senhor hoje. Isso. Conheceu a palavra com 7 anos. Exatamente. Você está firme até hoje ou houve aquele período da adolescência que teve você o período da adolescência. esfriou, desviou, Demais. conheceu o mundo? Conta pra Foi. gente um pouquinho. Aí, com uns 14 anos, fui pro mundo. Aí, aquela coisa, né, pastor? Um abismo não vai chamando outro abismo, né? Aí você começa a beber, você começa a gostar de beber, aí você fuma, aí você gosta de fumar. E assim, né? Aí você vai pra balada, vai, né? E, tipo, uma coisa vai levando a outra, né? Uma coisa vai levando a outra, né? E nada do bom, né? E nada do bom, é interessante, né? Porque tudo que você falou, não, você começa a beber, começa a ir pra balada e tudo na nossa adolescência, ela deixa algumas marcas pra vida, né? Sim. Eu costumo dizer para os nossos adolescentes aqui da igreja que o que eles definem fazer agora com 15, 16, 17 anos, muitas dessas definições vão significar muito para a vida deles, para o restante dos anos que eles têm para viver. Exatamente. Porque é um negócio assim que, eu não sei se você, eu só estou, né, mexendo com você para você lembrar da sua época da adolescência, que a gente tinha aquele desespero, né? Então, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero alcançar. Porque parece que o mundo vai acabar, parece que a gente não vai viver mais nada, né? Pastor, sabe o que eu lembro? Que tinha aquele bug do milênio, lembra? Que ano 2000 não vai acabar? E eu falava assim pro meu pai que eu queria casar, eu queria ter filho. Morrendo de medo do mundo acabar. Aí me chegou ano 2000, nem casei, nem tive filho, meu pai ria tanto de mim. Ai, mas é muito engraçado. O processo, assim, por exemplo, porque eu posso dizer por mim, eu também fui uma pessoa que conheci o mundo na minha adolescência.
E o que me levou ao mundo, né? Eu posso te dizer que foi muita curiosidade, né? De viver o que os meus amigos mundanos viviam. Você passou por essa experiência ou teve algo que de repente eu não conheci um namorado meu que não era cristão e assim, pelo fato dele não ser, ele acabou me desviando ou foi curiosidade? Foi curiosidade mesmo, pastor. Curiosidade. Meu irmão saía, né, ia para as baladas. Irmão mais velho. Eu Eita, queria ele perigo. também. Ele até falecido. E ele ia, ele fumava, e eu achava bonito ele fumando, eu queria fumar também. Eu comecei a fumar também, ridículo, Era né? glamuroso fumar nessa época também? Ainda tinha os comerciais? Tinha, Marlboro. Marlboro, aquela coisa glamurosa, Isso, aqueles tinha. carros, aquela Sim, cena, isso, que eles exato. incentivavam, né? O cigarro. Exatamente, hoje em dia não se vê mais, né? Graças E a tinha Deus. mais, assim, mas eu também, eu achava que eu fui uma adolescente mais rebelde pelo fato da minha mãe me reprimir muito, sabe, pastor? Eu não podia usar uma calça, eu não podia fazer nada, tudo era pecado, eu não... Meu Era, sabe? Então tipo assim, eu me sentia muito reprimida. Meus irmãos sempre trabalharam cedo, porque antigamente com 15 anos já podia trabalhar, né? Então meus irmãos rapidinho já caçaram o rumo deles e eu fiquei dentro de casa. E assim, meus irmãos, todo mundo saía, não tinha, pra você ter noção, não tinha nem televisão na minha casa, não tinha televisão, não tinha A rádio. igreja proibia. Você não tá podia entendendo? assistir Você lembra TV. dessa época? Eu lembro. Então, e meus pais levavam muito a risca isso. E fala pra mim, eu lembro das minhas irmãs indo pra escola às 6h30 da manhã, um frio de 6 graus, elas tendo que ir de saia. Não, porque minha não mãe... podia colocar uma calça pra esquentar Minha mãe colocava as por pernas. baixo, pastor, pensa como que eu ia ir pra ir Meu pra escola, Deus. pastor, você E não tá como isso entendendo, não. afastou, né, as pessoas Você do entendeu? evangelho. Demais. E o bullying que a gente sofria na escola? Demais, pastor. Muito Demais, mesmo. Eu lembro que, assim, por um período, eu não indo pra igreja, as pessoas ainda me reconheciam como crente. Ah, você é crente. Aquilo eu odiava, pastor, você acredita? Olha só. Né? Engraçado, porque, tipo, eu não quero ser crente, sabe? Eu não quero ser crente careta. E hoje, assim, hoje eu tenho prazer, eu peço para Deus, para o Espírito Santo resplandecer dentro de mim. E você vê, né? Porque a mulher, por si, ela já é vaidosa. Sim. Então, por exemplo, só pra gente entrar mais no contexto ainda. A época, as meninas não podiam passar um batom, Não. nem que seja um batom claro. Nadinha. A questão do brinco era muito difícil já. E a roupa tinha que ser aquela saia até o tornozelo, porque senão ia escandalizar, indo para a escola passando frio. Aham. Meu, isso afastou milhões de pessoas da igreja, né? Você falou da denominação, né? Até tinham duas denominações na época. Essa nem era mais rígida. A gente sabe que tem uma outra que até hoje é muito mais repreensiva ainda para a questão do que a gente conheceu com o passar do tempo de usos e costumes. E isso, infelizmente, reprime, né? Tudo que te esconde, você tem curiosidade, saber o que tem ali, né? E isso, infelizmente, acaba levando para o mundo. Então, é interessante. E aí você se perdeu na adolescência, passou a juventude no mundo. Sim, pastor. E como foi esse processo? Você é uma coisa que eu tenho tentado trazer aqui no Resgatados para a Vida. Como que foi esse processo? Você no mundo se esqueceu totalmente da palavra de Deus? Você no mundo tinha o temor, né? Porque assim, eu sempre digo, a pessoa que ela conhece a Deus, ela conhece a palavra de Deus, a vida dela nunca mais é a mesma. Não. Quando ela deita a cabeça no travesseiro, sempre tem ali no nosso campo, né, o nosso maior campo de batalha, a gente está sempre pensando lá, mas eu tenho que mudar isso na minha vida, amanhã eu já não posso fazer isso. Como que era esse processo? Você passou uma adolescência e juventude tranquila no mundo, ou você passou temente, medo da trombeta tocar, porque você já sabia que esse negócio ia acontecer? Conta pra gente isso aí. Não, mas é verdade isso aí, pastor. Né? Quando a gente conhece a palavra, a gente não... Várias vezes eu tentei retornar, pastor, só que eu não conseguia, sabe, me firmar. Várias vezes, várias vezes. E uma dessas vezes, eu levei uma amiga minha, a Thalita. A gente trabalhava junto, até hoje nós somos amigas. Mais de 20 anos, e a gente, no nosso primeiro emprego, a gente trabalhava numa fábrica de esmalte. E a Thalita, ela sempre foi meio doida da cabeça, falou que ela falou, amiga, você não é muito certa, não. E ela tinha um conflito se Deus existia, e ela também tinha sido criada na igreja, que se Deus existia, que não sei o que. Ela fazia umas perguntas meio assim, sabe? Assim, que eu falei assim, nossa, eu nunca duvidei que Deus existisse. E aí tinha uma igrejinha do lado da minha casa, eu morava com meus pais ainda, e eu peguei e convidei ela, ainda falei assim, nossa, vamos pra igreja, o inimigo tá fazendo uma confusão na sua cabeça. Ela fala que lembra até hoje, eu lembro até hoje, nós estávamos no refeitório almoçando e
Aí eu falei, vamos lá na igreja do pastor Marcelo? Vamos. E a Thalita, ela tinha problema de depressão, sabe, pastor? Ela chorava muito, ela era muito... Eu falo que ela era muito louca, que ela, assim, nunca... Ela perdia o horário de trabalhar quase a semana inteira, sabe? Ela era muito, assim, constante, chorava. E aí a Thalita, aí eu chamei a Thalita, e nesse período... E ela gostou, ela continuou, e a gente íamos e tal, e a sobrinha dela faleceu, e ela ficou muito mal, e assim, eu creio que Deus sempre coloca uma pessoa na vida da gente para ajudar a gente, né, para apoiar, e eu fui essa pessoa na vida dela, e ela continuou, ela se dedicou, assim, ela se entregou mesmo para Cristo, foi bem bonita, assim, a conversão dela, e depois ela casou, e ela é crente até hoje, assim, e assim, e ela sempre me agradecia, amiga, obrigada por ter me levado para a igreja. Eu falei, amiga, mas eu não fiz nada, foi o Espírito Santo, né, eu só te apresentei, porque eu achei que você estava muito perdida e você precisava. E assim, depois de um tempo, ela me ajudou a voltar para a igreja também, pastor. Mas você, no mundo, você levou ela? É, porque eu tava tentando tipo voltar. Tipo assim, eu não quero voltar, mas eu vou te levar lá, fica aí que já eu volto. Nessas minhas tentativas de voltar, entendeu? Porque eu sempre tive medo de morrer e ir pro inferno. Pro inferno. Você entendeu? Eu lembro que essa mesma amiga, uma vez a gente foi nós fomos numa regueira, lá no Estância Alto da Serra. Tinha tanta gente naquela arena, pastor, meu Deus do céu, e a gente lá embaixo, aqueles maconheiros, já tava passando mal com o cheiro da maconha, assim, aquela coisa. E eu olhei pra cima, mas tinha tanta gente, falei, amigo, o inferno deve ser muito grande. Ela falou, por quê? Eu falei assim, olha o tanto de gente, se Jesus vir agora, a gente vai todo mundo pro inferno. Nossa, acabou a nossa noite. Ela olhou assim pra mim, amiga. E aí acabou a nossa noite, a gente nem curtiu o show, não sei, eu acho que eu sempre tive muito temor, assim, de Deus, sabe? Eu nunca tive, assim, tipo, revolta com Deus, porque Deus, eu sempre achei que eu que era culpada. Por todos os, assim, sabe, assim... Você não terceirizava, Isso, né? não terceirizava, não falava, ai, que Deus fez. Nem quando meu irmão faleceu, que eu questionei bastante Deus, porque eu amava muito meu irmão. Eu tô aqui, assim, eu comecei a sair com ele, né? Então, ele era o mais louco também, a gente saía pra balada. Era a referência ali, né? Exatamente. E eu fiquei muito abalada com a morte do meu irmão também. Mas eu nunca questionei Deus, eu só falei, Deus, por que você não tinha uma promessa na vida dele? Por que você não cumpriu? Mas seja feita a vontade dele, né, pastor? Porque assim, a perda a gente dificilmente vai aceitar, é o tempo que nos traz, né? Porque a gente não foi feito para perder dessa forma, né? Porque dói, é no profundo, e aí a gente vai participar de um processo ali que o próprio Espírito Santo vai acalentando, vai nos dando força. E aí não tinha como continuar a noite mesmo, né? Você olhava para a multidão e falava, nossa, o inferno, né? Eu tinha pavor do inferno, pastor. Pavor. Até um tempo antes, assim, eu já estava na igreja, eu tinha muito medo de morrer. E eu pedi para Deus tirar isso, né, pastor? Porque assim, na verdade, não era o medo de morrer, era morrer de ir pro inferno, né? E aí, assim, acho que depois que eu me converti de verdade, tive um encontro com Deus de verdade, porque mesmo assim, eu acho assim, o período que quando eu fui criança, que eu estive na igreja, eu não conheci Deus na intensidade qual eu conheço esses últimos 5 anos que eu estou na igreja, entendeu? Porque hoje eu tenho sede da palavra, hoje eu tenho sede de vir para a igreja, eu, tipo assim, eu frequento muito o ensino porque eu quero aprender, porque eu quero ser a resposta da oração de alguém, eu quero que Deus me use de alguma forma, sabe, pastor? Porque tem muitas pessoas aí no mundo que, assim, o inimigo, assim, judia demais, sabe, assim, ainda na parte sentimental. Então, assim, pode ser que talvez, assim, o meu casamento também não seja muito legal nesse momento por conta disso, que Deus está me forjando. Te preparando, exatamente, né? Entendeu? E eu creio que um dia eu vou contar o testemunho que Deus salvou meu esposo e que eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu creio, a gente está em oração contigo até o final para a gente cantar junto esse hino da vitória, né? Então, é o que a gente sempre diz, né? Na igreja a gente sempre participa do processo, né? Então, uma pessoa ela pode ficar muitos anos dentro da igreja e ela pode não estar convertida, ela pode estar ali convencida de que existe o inferno, né? De repente, eu tenho medo do inferno, ela foi convencida, mas realmente convertida para viver isso que você tem vivido nos últimos 5 anos. Realmente é só o processo que vai nos moldar, vai nos ensinar. Deus, ele tem aquelas formas que é só dele, né? De nos tratar. A gente fala, por que eu tive que passar por isso? No final a gente olha, a gente vê como a gente saiu, né, dessa situação e fala, agora eu entendi. Ele só me queria um pouco mais próximo.
E já na vida adulta você teve algumas enfermidades, é isso? Temos algumas informações aí. Então, de repente, estava curtindo a vida, estava curtindo a estância, no meio da multidão, Já tinha passado ficando de tabela até, né? Mas aí na vida adulta já, né, uma mulher já formada, já com... Porque a juventude passa, as nossas prioridades mudam, né? Tudo muda. E já nesse momento da sua vida você conheceu algumas enfermidades? Sim. Como que foi esse processo? Abre pra gente. Foi assim, eu fiquei grávida com 26, tive dois com 27 anos. E depois, assim, a minha gravidez não foi muito boa. Eu tive uma gestação de alto risco, tinha hipertensão. Eu fiquei muito inchada, assim, sabe? Não foi uma gravidez muito boa. Aí o Enzo nasceu de 36 semanas, eu agradeço a Deus porque eu não aguentava mais ficar grávida, eu estava muito inchada, muito assim. Eu tinha que ir para o hospital de 2 em 2 dias, porque eu tinha pico de pressão. Meu Deus. Então aí eu tive o Enzo. Aí depois que eu tive o Enzo, eu comecei a sentir muita dor nas articulações, ficava inchada, meus dedos. E assim, eu não tinha convênio na época, né? E eu achava que era por causa da gestação, porque mexe muito com o organismo da mulher, né? Então, mexe demais. Aí tá bom. Aí fiquei sem um convênio e assim, as dores foram só piorando. Piorando, só aumentando o grau, aumentando, né? Só aumentando. E aí eu comecei a trabalhar com meu irmão, ele fez um convênio para mim. Aí eu comecei a passar no reumatologista para ver, né? Porque eu já tinha buscado no Google mais ou menos os sintomas que O doutor Google. Isso mesmo, pastor. Primeiro a gente se medica, aí depois se não vai embora, joga no Google. Aí eu fui, aí a doutora tinha ela suspeita, né? Que ou fosse lúpus ou fosse síndrome de Sjögren, que é uma doença autoimune, né? E assim, tinha dia de eu acordar e não conseguir levantar o braço. Eu acordava toda travada. E literalmente, o pastor, eu acordava de manhã, eu dormia com dor e acordava com dor. Eu vivia debaixo de dipirona, anti-inflamatório e corticoide. Eu não conseguia ficar sem esses remédios. E de repente, do nada, eu estava aqui, daqui a pouco meu braço começava a doer, meu tornozelo começava a inchar. Aí, tudo bem. Só que nesse processo, eu já comecei a vir para a igreja, né? Entendi, porque aí já foi apertando, né, um pouco. Aí eu já comecei a vir para a igreja, porque o Tauan era amiguinho do Enzo e ele tinha... O Tauan, filho da nossa irmã Val, né? Era amigo da escola? Não, era vizinho, a Val morava do lado da minha casa. E aí ele convidou o Enzo, porque tinha que trazer um amiguinho, que era, acho que congresso das crianças, era uma coisa assim. Aí ele falou, ele falou, mãe, vou pra igreja. Eu falei, eu vou pra igreja, né? Aí eu fui, eu tava bem chateada também com alguns problemas da minha vida, assim. Aí eu gostei, comecei a vir. Isso você ainda tava com a enfermidade, não? Já tinha passado por esse processo? E aí foi diagnosticado o quê? A própria doença, lúpus? Mas foi assim, eu tive que passar um processo primeiro. Nasceu uns caroços no meu pescoço. Nossa, aí eu consultei no Google, né, pra variar. Também, você não perdeu o doutor Google, né? Era suspeita de linfoma, podia ser linfoma, né, e eu já fiquei com medo, né. Aí eu posterguei um tempo, só que eu peguei e fui, marquei uma consulta. Uma consulta normal, assim, né? Pra ter o diagnóstico correto, né? Aí a médica pegou e falou que talvez não teria uma boa resposta para mim, mas eu teria que passar no ambulatório, né, no pronto-socorro. Ela até me passou, ela falou, tem um amigo meu que está atendendo hoje, você vai passar com ele. Ela fez até uma cartinha. Legal. E ele vai te pedir uma ressonância. Aí quando fez a ressonância foi batata, né? Eu estava com derrame no pericárdio do coração, estava com água no coração, água nos 2 pulmões. Aí eles já me internaram. Aí ela já fechou o diagnóstico que era lúpus. Comecei a fazer o tratamento. Tá, e explica um pouco o que é essa doença, lúpus. Lúpus é uma doença autoimune. O que ela causa, se tem cura? É uma doença autoimune que ela não tem cura, doutor. Ô, pastor, ela pode o quê? Ela pode entrar em remissão, que nem agora o meu está em remissão. Hoje eu já não sinto dor, graças a Deus. Ainda faço o tratamento. Mas, assim, se ela não for tratada, doutor, ela é como se fosse um bicho que vai te comendo por dentro. Meu Deus do céu. Ela pode afetar qualquer órgão. E ela é tratada com remédios, né? Fortes. O tratamento que eu faço é com
imunossupressor, que chama, né? Que eles abaixam a imunidade, porque o lúpus, eu vou explicar assim grosseiramente o que é o lúpus. O lúpus é aqui. O meu sistema imunológico, que é assim, minhas células de defesa, que era para me proteger, elas, como se elas assim não reconhecessem os meus órgãos. Então elas começam a produzir muito anticorpos e atacar, tipo, ataca o meu coração, ataca o meu pulmão, entendeu? E assim, uma doença que assim vai te dando muita fraqueza, você vai ficando, tipo assim, com muita moleza, sabe? Assim, tipo, meio que parece que você vai perdendo o vigor da vida. Um negócio vai te consumindo por dentro. Muita febre, eu tinha muita febre, assim. Isso com quantos anos começou isso? Depois que eu tive o Enzo. Depois da gestação, ele ainda 27, bebê. e eu já tava passando por esse processo. Eu lembro que a minha primeira internação, acho que ele tinha 6 anos. Nossa. Aí eu fiquei 7 dias internado, a médica começou a fazer um tratamento. E você longe da igreja? Eu só vinha assim, periodicamente, né, pastor? Firme não estava, você Não. vinha. E eu bebia bastante. Você bebia num dia e para a igreja no outro? Era bem isso, pastor. Eu bebia no sábado e no domingo eu vinha. Mas eu fiz isso porque eu falei com uma amiga minha assim, essa minha amiga Thalita, falou pra minha amiga, você tá indo pra igreja? Eu falei, amiga, tô, mas... E ela ficou firme, desde que você levou até ela, hoje ela graças a Deus, que bênção. E ela é uma bênção mesmo. E aí ela pegou e falou assim, amiga, mas... Eu falei, ainda fumo, né, amiga? Eu bebo, né? Tipo, é deselegante pra igreja, assim, né? Eu sei que Deus não gosta dessas coisas. Aí ela pegou e falou pra mim, amiga, não precisa ser crentona. Só seja crente, só vai pra igreja. E aquilo me... Assim, Deus colocou no meu coração e eu comecei a vir. Começou a vir. E eu ainda fumava. Passos, né? Aí depois da primeira internação que eu consegui dar uma parada, mas eu não parei 100%. É isso que eu ia te falar, porque, por exemplo, eu já participei, eu já fiz parte de uma situação que eu fui para o hospital para fazer um exame de rotina e tive que ficar internado. Isso. Então, eu sei mais ou menos o que você está falando, porque parece que o mundo, ele meio que desaba, assim. Você está com um monte de compromisso, está com um monte de coisa, você está com um monte de projeto e, de repente, alguém fala para você, não, nem levanta, vou chamar alguém para cadeira de rodas, você vai ficar internado, agora é assim. Como que foi isso para você? Isso te deu força para você largar os vícios? Aquela força que você não tinha quando você não tinha enfermidade nenhuma, e isso veio surgindo porque você se aproximou de Deus nesse momento que você viu que, tipo, vai desmoronando? Ou você falou, não, eu vou passar por isso e vou continuar do jeito que eu tô? Como foi isso? Conta pra gente. Esses dias de internação, Esses dias de internação, eu pensei muito em Deus, assim... antes de ter o diagnóstico, eles tiveram que fazer biópsia, né, dos meus caroços para ver se não era linfoma mesmo. Aí não era só linfonodos, né, que eles chamam. E eu falei assim, não, já fiquei 7 dias sem fumar, então não vou fumar mais. Então não depende disso, né? Mas assim, quando eu tomava uma cerveja, pastor, era batata. Dava vontade. Eu não via a hora da minha amiga que fumava chegar para pegar um cigarro e fumar. Porque uma coisa vai levando a outra. Exatamente. E aí era aquela coisa, às vezes eu tinha amigos, eu tenho amigos, eles são meus amigos ainda, a gente se afastou um pouco por conta que a gente vem pra igreja, não que a gente vira inimigo, mas é outra... É outra realidade, é outra conversa, mas, outra coisa. Mas eles sempre me respeitaram e, assim... Eles muito baladeiros, muito bagunceiros, gostavam da bagunça, de tomar cerveja. Então, assim, tudo pra nós era festa. Era assim, era tipo 10, 15 caixinhas de cerveja que a gente bebia, sabe? O cara que bebe, ele fica contando, né? Pra contar a história. Não, eu tomei tantas. Porque depois que a gente para, a gente vê como que a gente consegue ser até deselegante, né, pastor? Porque assim, pelo menos no meu processo, eu sempre digo às pessoas que estão ao meu redor, eu era muito bagunceiro quando estava no mundo, então agora que eu estou aqui na casa de Deus, eu tenho que dar o meu melhor. Sim, eu também porque, por exemplo, a gente está no mundo, a gente é pau para toda obra. Literalmente. Se alguém ligar para a gente 2 da manhã, 3 da manhã e falar, vem aqui para fazer isso, a gente vai lá, seja para fazer qualquer coisa. Vamos pra praia agora, todo mundo veio, bora. A gente vai, faz tudo. Aí a gente chega dentro da igreja. Aí dentro da igreja a gente fica cheio de não me toque. Não, porque eu não posso fazer isso, porque eu não posso ir para a vigília, porque é muito tarde, porque vai acabar tarde. A gente tem que colocar na cabeça que, a gente está na igreja. Jesus morreu na cruz. O sacrifício que ele fez lá na cruz para a gente estar aqui, a gente está aqui, não, eu não posso, não, eu vou vir, eu vou fazer, vou dar o meu melhor, lógico, dentro da medida do possível, claro. Cada um tem suas particularidades, mas quando a gente está servindo a Deus, a gente tem que dar o nosso melhor. Tem que falar, não, pastor, ensino eu vou, é vigília eu vou, é congresso eu vou, porque, eu sou de Deus, eu tenho esse mesmo vigor, tenho essa mesma força.
e vamos embora. Então, você passou pelo processo, né? Mas esse aí foi só o começo, pastor. Foi só o começo, Foi né? só o começo. O que aconteceu de pior aí? Que você Nossa, fala, pastor. meu momento que passou foi o divisor de águas. É que eu beirei a morte, né, pastor? Então conta pra gente, a gente tá aqui pra isso, testemunho. Assim, na verdade, pastor, resgatados para a vida. literalmente. O cuidado de Deus, quando a gente começa a seguir Ele, em espírito e em verdade, sabe? Pedindo a mudança, a transformação. E assim, pastor, fui diagnosticada com lúpus, comecei a fazer o tratamento, não tinha muito resultado do tratamento para mim. E veio a pandemia. Eu perdi meu convênio, comecei a me tratar aqui no CEMEG em Guarulhos. Só que aí depois, eu passei 2 vezes com a reumatologista de lá. E aí ela pegou e falou assim, Jovelina, aqui eu sei que é um pouco difícil a gente conseguir. Eu vou pedir para você voltar daqui a 4 meses, mas eu acho que você não vai conseguir. Se vencer sua receita, porque eu tomo um remédio contínuo, né? Você volta, eu atendo num doutor consulta. Aí tá bom, e nisso eu não conseguia consulta, não consegui de jeito nenhum. E nisso Deus acho que foi só me apertando, né, pastor? Deus foi só me apertando. Aí a Silvana me convidou para entrar para o grupo das irmãs, aí eu não quis, porque eu ainda fumava, ainda falei para ela, eu achava que eu era digna, sabe, de estar ali, e assim, não estava limpa, sabe? E aí eu lembro como fosse hoje, o pastor, acho que Flávio, ele ministrou naquela noite e Deus usou ele para falar que Deus queria que eu entrasse para o grupo, então assim, é uma coisa que você vê que é de Deus mesmo, né? Aí foi quando eu entrei pro grupo, assim. Aí foi quando eu comecei a me firmar mesmo. E eu senti uma vontade imensa de tomar Santa Ceia, sabe, pastor? Nossa, eu tinha uma vontade de tomar Santa Ceia. Sempre nos cultos da Santa Ceia, assim, eu ficava, nossa, será que um dia eu vou tomar Santa Ceia? E Deus foi fazendo o processo, né? Aí eu comecei a ficar bem ruim. Minha pressão começou a ficar muito alta, 17, 18, não abaixava. E assim, muito mal-estar, muita dor. E aí eu peguei e falei assim, eu acho que eu vou marcar uma consulta lá no doutor consulta, com a doutora Conceição, consegui agendar. Aí Deus vai cuidando da gente, né? Aí eu tava peguei o Covid. Pegou o Covid, meu Deus do céu. Como se já não bastava o processo de enfermidade. Aí eu peguei o Covid, aí eu levei os exames pra ela e tal. Aí ela falou assim, nossa, Jovelina, o seu lúpus está atingindo o seu rim, porque você está com a proteinúria na urina muito alta. Isso quer dizer que o seu rim, você pode perder o rim. Porque eu conheço pessoas que perderam o rim por causa do lúpus. Nossa. Aí ela falou assim, aí eu vi Deus entrando no assunto, né? Eu tenho um amigo que trabalha no Hospital das Clínicas, ele está participando de um estudo e está captando pessoas que têm problema nos rins para participar desse estudo. Você aceita? Nossa, na hora, eu falei, com certeza. E o rim, se para, você tem que fazer hemodiálise, né? Exatamente, então, porque aí você fica dependente o resto da vida. Exatamente. E uma coisa já vai ligando a outra. Isso. Aí eu tive o Covid e ela falou assim, se der positivo, você espera a quarentena e vai lá. Só que ela não me deu nenhuma guia, nem papel. Eu cheguei lá e falei, eu quero falar com o doutor Rodrigo. Não tem nenhum doutor Rodrigo aqui. Não, da reumatologia. Nossa, quase chorei lá. Aí não deixaram eu entrar. Aí falei, meu Deus. Aí fui no Google, procurei lá, consegui achar o telefone de uma clínica dela. Eu liguei, falei com a secretária dela, pedi pra ela, pelo amor de Deus, liga pra ela. Só fala pra ela ligar pro doutor Rodrigo, fala que eu tô aqui, que eles não querem deixar eu entrar. Aí foi Deus, né, doutor? O pastor, ela falou com ele, ela já me ligou, Jovelina, não vai embora, volta. Eu já estava até indo pro metrô chorando, falei, Deus me ajuda. Lá no Hospital das Clínicas, saiu de Guarulhos, foi lá cheio assim, de esperança. Né? Você já foi nas clínicas? Lá lotado. Deus é mais, aquilo ali parece formigueiro. Subi e tal, e passou os exames. Aí ela ligou pra ele no mesmo dia. Isso. Ele conseguiu te localizar lá. Aí não, ela falou assim, só vai na portaria e fala. Aí ele já tinha dado meu nome lá, aí foi tudo mais fácil. Só que bênção. Subi, passei com ele e tal, fiz toda a entrevista, passou aquele monte de remédio. Eu lembro que os primeiros exames eu tirei 22 tubos de sangue, fizeram um check-up em mim. Nisso eles suspenderam uma indicação que eu tomava que chamava metroxato, né, que é até um medicamento para quem tem câncer. E adicionaram mofetina. Aí tá bom, aí eu comecei a ficar bem, né? Comecei a melhorar as dores, tal. Só que aí do nada, eu comecei a sentir muita dor no meu ombro aqui, no meu pescoço, aqui nesse osso aqui, que chama externo. Aqui. Isso, vinha pra cá, assim. Aí eu comecei a ficar inchada, era assim, meio estranho, sabe? Inchada, e eu sempre tive pico de febre. Mas o lúpus dá isso. Era característica da doença, isso. Né? Aí tudo bem.
E como eu ia todo mês lá, que eles estavam me acompanhando de mês a mês, por quê? Porque o rim é um órgão que eles dão muita atenção, que é muito perigoso, Sim. né? Aí foi quando a doutora Luciana pegou e falou assim, ele viu meus exames e falou assim, eu falei pra ela como que eu tava, ela viu que meus dedos estavam tudo inchados, tava tudo. Esse dia eu lembro que Deus preparou até um lugarzinho no trem pra mim, pastor, porque o trem lotado de manhã, né? E Deus preparou um lugar e eu fui Pra você, sentada. sentadinha. Porque eu não conseguia levantar o braço pra Pegou no segurar. São Miguel? Lá mesmo. São Miguel é cheio, lotado, aquele dia de E manhã. a minha pega consulta era fogo. de manhã, então eu saía de casa às 5 horas da manhã para chegar lá às 7. Aí ela pegou e falou assim: você quer ser internada para a gente investigar? Porque o que você tem não é lúpus. Aí eu falei: tá bom. Aí nisso ela tinha pedido uma ressonância, fizeram a ressonância e deu que eu estava com osteomielite. Tá, osteomielite, bactéria no osso, mais do que? Geralmente é quando a pessoa quebra o osso e fica exposto, aí a pessoa pega a bactéria no osso. Mas não era o caso, ainda mais um lugar atípico que era aqui. Não tinha quebrado nada. Não tinha quebrado nada, me internaram. Aí ficaram investigando, e como aí eles suspeitaram de tuberculose, né? Eles fazem, tipo assim, algumas doenças, né? Pode ser doenças Estão sexualmente cruzando os resultados Isso. e vendo o que é compatível, né, com a doença. Aí ela pegou e aí eles pegaram e fizeram a biópsia do meu osso, aqui, nossa, eu lembro que doeu muito. Já fizeram uma tomografia e viram que meu pulmão estava cheio de manchinha, né? Aí o médico falou assim pra mim: Jovem, ó, para sair o resultado da biópsia demora, porque a tuberculose é um diagnóstico demorado. Mas pela tomografia e pela biópsia do pulmão que a gente fez, assim, é bem provável que seja a entrada com medicamento da tuberculose. Aí como era em 2 lugares, não era só no pulmão, era no osso e no pulmão, aí eles já falam que é disseminada, né? Aí eles geralmente o tratamento da tuberculose é 6 meses, e no caso seria 1 ano, né? 1 ano tomando aquele medicamento. Só que, pastor, Deus já vai entrando ali, né? E vai te moendo, assim, né? Bem moendo. Você estava no centro, no ápice de tudo que você já tinha vivido, né? Pelo que você está falando, porque de repente você está bem, está saudável, aí vem uma enfermidade, você localiza o que é, toma remédio, vai fazendo o tratamento, de repente tudo desaba de novo. Literalmente. Porque agora vem uma dor, agora é tuberculose, agora é isso e aquilo, e Deus, a gente sempre fala, né? Deus tem seus modos de trabalhar, Deus, ele sabe como tocar, na onde fazer a gente, né? E continua, aí você continua internada. Aí eu fiquei internada, essa nessa... primeira internação eu fiquei 15 dias. Aí eles viram, tal, aí introduziram a medicação que é o RIP, né? Que chama, né? Que são os antibióticos para tuberculose. Porque a tuberculose é uma bactéria muito difícil de ser diagnosticada e de matar ela, né? Então que a gente fica 6 meses tomando, no meu caso foi 1 ano. Só que, pastor, eu fiquei 3 dias tomando o antibiótico lá no hospital, eu fui embora tranquilo, estava bem. Quando chegou no 5º dia, eu comecei a ficar enjoada, eu tomava a medicação de tomar em jejum e aquilo ali me enjoava, eu comecei a sentir ânsia de vômito. Aí no 6º dia, meu pescoço já lotou de linfonodos de novo e era bem dolorido, era uma coisa horrível. Eu comecei a ter febre de 40 graus, quando chegava meio-dia era febre, não passava. Aí é Deus agindo de uma forma assim misteriosa, né? Porque o meu irmão foi convidado para trabalhar como diretor aqui no Hospital Pimentas e ele foi. Aí eu peguei e falei para ele assim, falei para minha cunhada: Cunha, eu tô com febre, eu não tô legal, acho que eu preciso de ir no médico. Aí ela falou: vou falar pro Carlos pra gente te levar. Aí eu falei: tá bom. Aí ele pegou e conversou com o médico de lá e o médico falou assim: não, se ela tá tendo febre, não era para ter febre, porque ela tá fazendo o tratamento já, não era para estar com essa febre. Melhor levar lá no médico. Aí eu fui para essa clínica de novo, aí foi uma segunda internação, aí foi a prova de verdade, né? Porque tava... Passou aquele vale. Porque eu comecei a sentir muita dor de cabeça, e eu vomitava muito. E a minha enzima hepática aumentada 5 vezes, assim, o meu caso foi um caso que, assim, todo mundo sabia no hospital, era muito engraçado. Aí tiraram o licor da minha coluna, e eu só vomitava, Nossa, que e aquela coisa, eu licor, fiquei lá né? isolada, e aí, tudo bem.
Quando eu fiquei internada, aí nessa segunda internação, eles fizeram uma tomografia da minha cabeça e viram que eu estava com tuberculose na cabeça também, no sistema nervoso central. Aí, pastor, assim, que a gente no processo a gente não entende, né? Não. Ah, você, assim, carimbada, porque é raro uma pessoa ter intolerância ao RIP. E eu fui a carimbada. E eu sou a carimbada por quê? Porque, além de tudo, eu tenho lúpus, né, pastor? Então, assim, eles não podiam abaixar a minha imunidade e nem podia, por conta da tuberculose, e não podia abaixar aumentar, por causa do fortalecer por causa do lúpus. Então era uma Porque ia se bomba. proliferar, nem ia reconhecer seus órgãos, meu Isso Deus do mesmo. céu. Aí foi aquele bololô todo. Aí... Aquele vucu-vucu no hospital, todo mundo acompanhando os seus exames. Não, você não está entendendo, pastor. Aí depois disso que eu fiquei lá internada, suspenderam, RIP. Então vamos introduzir um a um, porque são 4, né? Vamos introduzir um a um para ver qual que ela tem tolerância, para a gente tirar e introduzir os outros. Só que a primeira vez que eles introduziram um chamado etombulol, eu tive um choque anafilático. Nossa, Jovelina do céu. Eu vomitei, aspirei, foi pro meu pulmão. Aí eu ia morrer, nesse dia eu ia morrer, pastor. A minha pressão não passava de 6 por 3. Não subia. E eu assim, eu não senti nada. Você é consciente? Não, eu só dormia, pastor. dormia? Eu só sentia sono. Me deu um sono assim que eu dormi. Quando eu acordei, foi como... Eu lembro que a enfermeira falava assim pra mim, a Verinha, você vai sair dessa, tá? Você vai sair dessa. Mas assim, uma voz bem longe, eu nem estava entendendo o que estava acontecendo. Você não entendia a gravidade do que você estava passando, né? Porque... Aí eu tomei, aí eu fiquei fazendo tratamento com a adrenalina, para ver se o meu corpo respondia, para ver se minha pressão, porque eu podia ter uma parada cardíaca, né? Porque a minha pressão estava muito baixa. Aí depois de 3 dias eu já estava bem, pastor. Nossa. Aí eles introduziram outro medicamento, de novo. Outro choque anafilático. Quase morri, pastor, é sério. Você quase morreu tipo umas 3 vezes, 4 vezes? Só que assim, eu lembro quando eu estava bem ali no leito mesmo, assim, eu pedi para Deus, Senhor, não deixa eu morrer, não deixa eu cuidar do meu filho. Eu falei assim, porque se eu morrer, como que ele vai ficar? Sabe? Quem vai cuidar dele, né? Ele estava com quantos anos nessa época? Acho que estava com 8 ou 9 anos, pastor. Nossa, jovem, e dói o coração de uma Demais. mãe. O coração de uma mãe não tem dor maior do que saber que não é ela que vai cuidar e zelar dos seus filhos. Exatamente. Porque ela pensa em N situações, ela fala, não, tem que ser eu, né? Então ali o seu coração apertou e você recorreu àquele que podia te dar a resposta. E Deus deu, né, pastor? Porque aí depois eles suspenderam esses medicamentos, aí teve toda aquela junta médica, neuro, reumato, foi 20 e poucos médicos no meu caso, porque meu caso ficou bem famoso lá nas clínicas, era muito engraçado, mas ela vai ser aquela moça Não, lá. se um dia qualquer um de vocês estiver nos assistindo precisar ir no Hospital das Clínicas e falar, eu sou amigo da Jovelina, tá tudo certo, chama a doutora aí, vem. Ela ficou bem conhecida lá. Fiquei bem conhecida. E aí você continuou tomando os remédios? Sim, né? Só que, assim, aí eles introduziram outros remédios alternativos. Só que no hospital eu tomava uma medicação na veia chamada micacina, né? E só que assim, por conta da pandemia, os laboratórios não estavam mais fabricando, tinha esgotado tudo, eles não estavam fabricando mais, então não tinha lugar nenhum. E eu vim para casa, eu coloquei o PIC, né, um acesso que fica, e eu vim para casa e eu tinha que ir no hospital, como meu irmão trabalhava lá, eu tinha que ir lá tomar todo dia. Entendi. Só que aí, o que acontece, eu só consegui vir embora com 5 doses. Não tinha mais, e eu tinha que tomar por mais um mês. Passou um tempo bem difícil esse da pandemia, né? É. Porque vários remédios faltaram no mercado, Isso. antibiótico. Eu lembro que meus filhos ficaram doentes e o médico falava, tem que tomar antibiótico, você ia em 10 farmácias, você não encontrava porque a fabricação tinha parado, simplesmente eles não tinham insumos, né? Não tinha insumos para produzir as medicações, é verdade. Que processo, hein, Jovelina? Aí Deus, assim, como que Deus é perfeito, né, pastor? Aí meu irmão trabalhando no hospital, ele conseguiu algumas amigas que eram enfermeiras e conhecia e tal, conseguiram. Rede de contato. Isso. Né? Aí depois, entrando em contato com vários laboratórios, conseguiram, né, comprar para ele só vende para o hospital. E aí, aí ele conseguiu lá para o hospital, comprou para o hospital e ele tomava lá.
E assim, aí você vê como que é Deus Deus. preparando os caminhos Tudo, ali já para pastor. você se recuperar. Você entendeu? Assim, porque, pastor, eu penso assim, se eu não tivesse tido intolerância, ninguém ia saber que eu tinha tuberculose na cabeça, eu podia ficar demente. Exatamente. Você Entendeu? ia Porque o padecer tratamento da era doença outro. ali achando que era Exatamente. lúpus, né? Que estava te afetando, que estava te dando Exato. alguns efeitos colaterais e você ia ali Então, se assim, Deus é definhando, né? Vamos dizer perfeito, assim. até quando a gente acha que, meu Deus, tá tudo acabado, porque só comigo que eu perguntava, não, só comigo que acontece isso, não é possível. Mas Deus é perfeito, pastor, Deus é perfeito, isso só, assim, hoje eu olho e só edificou a minha fé, porque, assim, depois disso, eu consegui me batizar, eu casei. Quer dizer, depois disso você se livrou de todos os vícios Todos, literalmente, que te pastor. acompanharam por décadas, né? Décadas. Você começou, né? No começo aqui da entrevista você falou, não, na adolescência eu me perdi, ali você começou uma Beber, caminhada com os fumar. vícios, beber, fumar e te acompanhou até a vida adulta. Sim. E de repente você achou, talvez eu nunca me livre disso aqui eu me livre, isso daqui sempre vai me dar vontade. Mas não, Deus te levou para dentro de um processo, Ele te tratou, Ele te lapidou, Ele te libertou. Me libertou. E Ele te trouxe de volta. Ele me trouxe. Deus é tão maravilhoso, pastor. E depois que eu saí da internação, aí Deus preparou meu casamento, eu ganhei tudo do meu casamento, sabe? Deus me honrou, assim, de uma forma, assim, tremenda, assim, que, sim, eu casei em 3 meses, pastor, eu casei num sítio, consegui um sítio, umas amigas minhas, aí uma foi dando sítio, outra foi dando a decoração, sabe assim, você vê o mover de Deus, assim, Mover de Deus para aproveitar pastor, tudo, você né? casar sem morrer no bolso e você fazer uma festa para 100 pessoas, lógico que teve muitas pessoas que eu não pude convidar, eu estava ganhando a festa, mas assim, eu via Deus em tudo ali. E nesse processo que você passou, em algum momento você teve a certeza que Deus ele não ia te recolher? Ou você achou que não, estou passando por isso, talvez é minha hora Não, de pastor, seguir? eu pensei que eu ia morrer sim. Pensou? Quando eu pedi para Deus, Deus, deixa eu morrer. Foi Deixa no eu morrer. ápice dali, você falou, meu, Eu eu passava acho muito que mal, vai pastor. dar tudo errado, eu tenho que ir nele. Eu passava muito mal, eu só pensava no Enzo, né? Eu só pensava no meu filho. Só no filho. Eu só pensava no meu filho. Eu pedia, Deus, deixa eu cuidar do meu filho, me dá essa oportunidade de, sabe, de criar ele. E aí depois eu casei, me E batizei. aí quando você casa, você realiza o sonho, né? Que é Eu de também tomar Santa Santa Ceia, Ceia. mas eu tô tão feliz. Coisa Também boa, Santa maravilhosa, Ceia. né? E assim, e eu trago meu filho para a igreja também, então é uma coisa assim que eu, assim, sabe, tipo, dever cumprido, pastor? Porque antes, quando eu estava no mundo, eu tinha essa preocupação. Eu falei, meu filho não conhece a Cristo, não levava ele para a igreja, ele levava ele para as baladas onde eu ia. E aí entra sempre aquela questão, né? A gente vai aconselhar um filho, é como se o filho dissesse pra gente assim, as suas atitudes e as suas ações falam tão alto que eu não consigo escutar o que você me diz. Mas eu tinha medo, sabia, pastor? Eu morria de medo. Sabe, do Enzo beber, fumar, ficar na bagunça, assim, sabe? Eu não queria aquilo pro meu filho. E aí eu falei, não, eu preciso de ensinar uma fé pro meu filho, eu preciso de ensinar Cristo para ele, o caminho, entendeu? Nem que se Deus o livre ele crescer e se desviar, mas vai ser que nem eu, a palavra vai estar ali plantada, e na hora certa, a semente vai germinar, e sabe, e ele vai, porque assim, graças a Deus, assim, mas ele tem bastante temor, assim, sabe? E assim, no congresso desse ano dos adolescentes ele foi batizado, então aquilo assim, eu fiquei tão grata. Todos os dias do congresso eu vi assim, com meu coração só gratidão para Deus, pastor. Benção, né? Porque assim, a gente nunca vai ser feliz em todas as áreas, né, pastor? Mas assim, questão do meu filho, assim, uma coisa que assim muito me alegra, Mexe sabe? muito com a gente, mexe. né? Então, Quem assim, não tem filho não acha que vai mexer tanto. Fala, de repente um dia eu vou ser pai, eu vou ser mãe, mas mexe demais. mexe demais. Então, assim, eu falei assim, eu tenho que ser um exemplo para o meu filho, sabe? Então, assim, hoje mesmo eu falo para ele, Enzo, você vai para a escola, eu não sei o que você está fazendo na escola, mas Deus, ó... Mas Deus, ele acompanha tudo. Eu falo né? isso para ele, Deus está vendo tudo. Então, filho, você vigia, presta bem atenção nas suas atitudes, nas suas decisões, cuidado com quem você anda, vê se Deus está se agradando do que você está fazendo, do que você está falando. Quer comer, quer beber, fazer tudo para honra e para glória de Deus, Né, pastor? Porque a gente Enzo. sabe que essa fase é difícil, né? Tá com 13, vai fazer 14 anos. 13, 14, 15, 16, meu Deus, e o tempo está passando e eles estão ficando cada vez mais precoce, né? Exatamente, A gente precisa encontrar um caminho de dizer para eles que tudo que eles querem hoje
Quando eles começarem a viver de verdade, se tornar um homem, se tornar uma mulher, eles vão ter acesso a tudo isso, de repente eles nem vão querer mais. É verdade. A realidade é essa, né? É verdade, pastor. Mãe, eu quero isso, quero aquilo outro. Quando fizer 18, começar a trabalhar, ele vai falar, agora eu posso ter, mas não quero. É que as prioridades mudam também, né, Mudam a pastor? prioridade, é um turbilhão de emoções que eles assim, dormem e acordam achando que o mundo vai acabar se a menina que ele gosta não olhar para ele, se os amigos não aceitarem ele por algum motivo. Então, se eu não fumar, eles não vão querer ser meu amigo, se eu não beber, eu vou perder isso aqui também. Então, a gente tem que encontrar o caminho de dizer para eles, você não precisa buscar aceitação. Exatamente. Você tem que ser o que você é. E as pessoas precisam te aceitar por você ser um servo de Deus, por você não beber, não fumar, não falar palavrões, não utilizar de língua torta. Então, é o nosso desafio como pai, como mãe, não tem jeito, né, Ju? E hoje você pode falar como exemplo, né? Que é o mais importante, o que te dá mais, o que te traz esse refrigério. Fala, não, hoje eu tenho um exemplo. Exatamente. Você tem uma mãe que serve a Deus, uma mãe trabalhadora, e já teve alta de todos os médicos? Já, pastor, assim, da parte da tuberculose, assim, graças a Deus. Da imuno, da neuro, né? A última ressonância da cabeça não tinha nada, o médico até me mostrou. Para glorificar de pé, eita! Aí do pulmão também não, aí eu só faço ainda o do lúpus, né? Porque o tratamento é 5 anos, então já estou 3 anos fazendo, aí ainda falta 2 anos. Mas assim, já teve medicamentos que eles já suspenderam, por conta da minha melhora. Então, assim, da evolução, né? Eles falam que assim, ele está em remissão, né, o meu lúpus, né? Então, se continuar assim, depois eles vão desmamando a medicação que eu tô e vou ficar sem medicação, entendeu? E eu creio, pastor, que assim, é tudo para honra e glória de Deus, né? Não, tudo assim, quando às vezes eu tenho oportunidade, eu falo assim, eu sou um milagre, porque muitas vezes, quando eu ia voltar na consulta, aí o médico falava assim, nossa, dona Jovelina, a senhora passou por tudo isso. Às vezes eles demoravam, porque o meu prontuário é imenso. E aí eles demoravam, aí eu falei assim, doutor, eu sou um milagre. Se eu tô... Ainda falei, era para me ter morrido, né? Você crê em Deus, doutor? A maioria deles são ateus, né? Você crê em Deus, doutor? Tem que crer, pastor. Tem muitos, hoje em dia tem muitos que creio, eu falo assim, eu sou um milagre. Se eu não acredito em milagre, eu sou um milagre. Porque hoje eu falo, hoje eu não sinto nada. Eles perguntam, como que tá o lúpus de 0 a 10? 10 com muita dor e 0 com nada. Eu falo 0, porque hoje eu não sinto nada, pastor. Olha que bênção. Até o remédio de pressão, antes eu tomava 4 de manhã e 4 de noite, que minha pressão não estabilizava por nada. E hoje eu tomo só metade. Tomo 5 de manhã e 5 de noite, só. E a mofetina pro lúpus. Só isso que eu tomo. Então, assim, é bênção. E esse processo você passou aqui com a gente na comunidade evangélica Lírio dos Vales, né? Todo mundo orando, me ajudando em oração. Orando, as irmãs te abraçando e... Graças a Deus, pastor. E nesse momento é muito importante a gente ter homens e mulheres de oração, né? Intercedendo, nos apoiando. E hoje está feliz? Nossa, pastor, demais. Tá feliz sem beber? Tá feliz sem curtir balada? Hoje eu vejo assim, é o tempo perdido, né, pastor? Porque a gente faz isso, depois chega no outro dia uma solidão, um vazio, uma coisa esquisita, né? Menina, e não é isso é terrível, porque é um arrependimento, e aí você, né, a gente já passou por isso, eu também não sou nenhum santo, né? Ah, não, aqui é o santo, não. Já passou por isso e no outro dia a gente pensa assim, não vou fazer de novo. Mas é só chegar ao convite que a gente já tá lá, abraçado com tudo que às vezes você nem quer, né, pastor? Mas assim, o diabo parece que usa alguém para ir lá. E parece não, né? Ele descobre o que a gente mais gosta e coloca sempre o que a gente mais gosta ali. Exatamente. Ele prepara todos os detalhes para você ir indo e vai embora. Ele é astuto. Ele é literalmente, pastor. Ele não dorme, mas se ele veio no mundo para matar, roubar e destruir, Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E esse é o motivo de nós estarmos aqui. Adorando e bendizendo a Deus. Que testemunho lindo, que coisa boa. Deus né? é maravilhoso, que bom que... pastor. Eu tenho bênção para falar de Deus, assim, que por mais que o processo for dolorido, foi bem dolorido, mas assim, sabe, hoje eu sou grata a Deus pela oportunidade de vida, entendeu? Para Ele me dar a oportunidade de fazer diferente. E quando é para mim uma coisa, não vamos terminar não, vamos bater papo ainda. O que você acha? Sem esse processo, você estaria na presença de Deus? Eu acho que dá a intensidade que eu... Na intensidade, assim com desejo, sede, né? Isso, a sede, sabe, pastor? Não, acho que não. Acho que seria a crente que está na igreja, mas pelo medo, não... A crente Raimunda, vai na igreja e eu tudo mundo. Eu acho que seria dessa forma, assim.
Eu acho que eu não amaria tanto Deus, não teria tanta vontade de conhecer a palavra, sabe? Assim, porque antes eu não tinha noção assim, ele morreu por mim na cruz, Deus deu o filho dele, assim, eu não conseguia mensurar o quão importante foi isso. É a questão, entendeu? é o que a gente sempre fala ali, né? A gente vê os textos bíblicos, tem a questão da mulher pecadora que a gente estava ministrando no sábado, no culto de ação de graça, sobre a mulher pecadora, né? Jesus, ele perdoa os pecados dela e ela entra dentro da casa de um fariseu que tinha convidado Jesus para cear. E o fariseu, ele não tinha lavado os pés de Jesus, não tinha beijado Jesus, não tinha derramado óleo na cabeça de Jesus, ou seja, uma tremenda falta de respeito com os costumes da época. Só que ela, como pecadora, está olhando de fora, ela não quer saber se Jesus está dentro da casa de um fariseu, ela quer se aproximar, ela quer ser grata a Jesus pelo que ele fez por ela. Ela entra dentro da casa mesmo que todos estejam julgando ela. O que faz ela entrar lá dentro, lavar os pés de Jesus, secar com seus cabelos e derramar um perfume caríssimo nos pés de Jesus, foi a gratidão pelo que Jesus fez por ela. E é bem o sentimento que você tem, que você olha e diz assim, o meu Jesus cuidou de mim nos dias, nas noites e nas madrugadas que eu mais precisei. E não importa onde ele esteja, não importa como vão me olhar, eu tenho sede, eu quero aprender a palavra, eu quero buscar a Deus. E é um processo que eu falo com muita tranquilidade nesse processo, porque eu passei por isso. Eu passei por isso porque chega um processo da nossa vida que a gente olha para trás e a gente não consegue não ver Deus. Exatamente, pastor. Eu não sei se você tem essa percepção, porque você olha para situações e você fala, eu passei por isso, mas foi Deus aqui. É isso mesmo, pastor. Pô, não tem como, não tem médico, não tem advogado, não tem juiz. Aqui foi Deus. Ele cuidou de mim, aí você começa a colocar na balança, eu merecia? Não. Porque não é por merecimento. Exatamente. Então eu não merecia, não era para mim, mas ele foi lá e fez. Então assim, Jovelina, uma vez, obrigado. Né, a gente tem só agradecer por você ter acreditado aqui nesse projeto, Resgatados para a Vida. Você passou por um processo de cura, né? Um processo, a gente tem aqui tentado trazer aqui vários tipos de testemunhos. A gente trouxe pessoas que frequentaram penitenciária, que tiveram problemas assim, não que cigarro e bebida não seja droga, porque a gente sabe que são drogas legalizadas, né? Mas tiveram problemas com outros tipos de droga, uma dependência, e Deus também libertou. E hoje a gente tem a oportunidade de trazer aqui o seu testemunho sobre a cura, né? Entender aqui nos bastidores alguém que passou por um processo tão difícil, mas que hoje está aí para testemunhar, para falar para alguém que Deus cura, para falar para alguém que Deus liberta, para falar para alguém que Deus, quando tem plano, ele vai até o final. Então, muito obrigado. Eu queria só que você deixasse uma mensagem aqui para o pessoal que está nos assistindo, uma mensagem simples, né, do jeito que você achar melhor, para as pessoas que estão, né, que de repente não estão como nós estamos na presença de Deus. E não que nós somos melhores, nós passamos por um processo e estamos aprendendo todo dia. O apóstolo Paulo fala, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Mas leve uma palavra de esperança para alguém que precisa escutar algo de Deus agora. O que eu tenho para falar para as pessoas, para quem tem uma enfermidade, que pode estar até desacreditado, o que eu posso falar confia no Senhor, que Ele é perfeito, Ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Eu falo isso com precisão, porque Deus assim preparou tudo para mim, preparou medicamento, Ele preparou o hospital. A minha primeira internação, eu fiz 7 tomografias, acho que nem num hospital particular eu ia ter todo esse cuidado, e os cuidados que os médicos tiveram comigo, e eu só vi Deus ali. Então, assim, eu não consigo não ver Deus, o cuidado que Ele teve comigo. Então, é só crer e ser fiel a Ele, porque Ele faz milagres na vida da gente. Literalmente milagres. Eu sou muito, muito, muito grata a Deus por tudo que Ele fez na minha vida, e eu sei que Ele ainda vai continuar fazendo. Aleluia, eu creio, nós cremos. E esse foi mais um episódio do Resgatados para a Vida. São pessoas que foram resgatadas, né, por Deus para fazer a diferença na terra, para ser a luz do mundo, para ser o sal da terra, para evangelizar, para levar os feitos desse Deus que são grandiosos. Você que está nos acompanhando,
curta, compartilhe, fale desse trabalho para outras pessoas, para que esse testemunho ele possa chegar ao máximo de pessoas possível, para que esse evangelho possa chegar ao máximo de pessoas possível. Que Deus abençoe a sua vida. Jovelina, que Deus te abençoe, viu? Obrigado, obrigado, obrigado. Saiba que aqui nessa igreja você vai continuar tendo o apoio que você precisar. Nós estaremos aqui como seus líderes espirituais para te conduzir, e nós, assim como você, cremos em todas as vitórias que você ainda vai receber. E você que está nos assistindo, fique na paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio. Até.